Oi pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus. Vamos descobrir hoje o que a Bíblia diz acerca de... Você já deve ter visto aí no título do vídeo, né? Nós vamos caminhar nessa série, o que a Bíblia diz. Já estudamos o que a Bíblia diz sobre amizades, já estudamos o que a Bíblia diz sobre o racismo. E hoje nós vamos descobrir o que a Bíblia diz sobre profissões. Sobre profissões. Essa aula ela é idealizada para crianças de 8 até 12 anos, mas eu sei que muita gente me assiste, gente com mais idade do que 12 anos, e eu penso que esse assunto é importante para essa faixa etária, principalmente o pessoal aí que já está chegando nos 12, está entre os 11 e 12 anos, ou até antes. As pessoas sempre vivem perguntando o que você quer ser quando crescer. Isso pensando na profissão da pessoa, o que ela quer fazer, o que ela quer seguir como carreira, onde ela quer trabalhar. Todos vocês já devem ter pensado nisso, certo? O que eu quero ser, onde eu vou estudar, que faculdade eu vou fazer. Talvez vocês não tenham pensado exatamente em que faculdade fazer, mas já devem ter aí pensado no que fazer mais para frente, que profissão escolher. Profissão pode vir à sua cabeça, aquelas profissões principais. Na verdade, na minha época eram profissões principais, hoje eu não sei se é mais ou menos assim. Mas aquelas profissões que tinham aí um reconhecimento maior na sociedade, que era o advogado, o médico, o engenheiro, o advogado, o juiz, o promotor, um engenheiro que constrói prédio, trabalha em construtor, o arquiteto, essas profissões aí mais consolidadas, mais reconhecidas na sociedade. Mas hoje, e desde sempre, nós sempre tivemos muitas profissões, muitas. Você pode ser vendedor, você pode ser comprador. Sabiam que existe essa profissão, comprador de empresa? O pastor Robson aqui da nossa igreja, ele além de pastor, ele é comprador de uma empresa de ônibus. Existe essa profissão. Você pode ser representante comercial, você pode ser motorista de aplicativo, de ônibus. Enfim, a variedade é infinita. Você pode ser cabeleireiro, você pode ser manicure, você pode ser mecânico, você pode ser o que você quiser. Será que a Bíblia diz sim para essa minha afirmação? Você pode ser o que você quiser. Bom, vamos lá. Espero esclarecer aqui e deixar com vocês dois critérios, olha só, dois critérios para vocês utilizarem quando forem escolher uma profissão, ou se já estiverem trabalhando, escolher se eu vou permanecer ou não no meu trabalho, nesse trabalho que Deus me deu, enfim, que estou, se ele deve ou não perdurar aí na minha vida. Então, são dois critérios que eu vou apresentar para vocês. Mas antes disso, antes de eu apresentar e mostrar esses dois critérios, eu quero que vocês saibam que o cristianismo, nós cremos no Senhor Jesus, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, nós devemos segui-lo, nós devemos cumprir as suas ordens, nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Este é o cristianismo. O cristianismo não é uma religião de regrinhas. O judaísmo era uma religião de várias regras. Era uma religião que tinha lá a lei mosaica. Isso tudo vem do mesmo Deus. O judaísmo e não a religião judaísmo, né? Mas as leis judaicas, tudo aquilo veio de Deus, o Deus que nós adoramos. Mas nós estamos sob uma nova aliança estabelecida em quem? Na lei de Moisés? Não, estabelecida no sangue de Jesus. Então aquela lei que existia, aquelas regrinhas que o povo judeu tinha para viver, isso tudo teve o seu momento na história, teve a sua função, mas tudo isso ficou para trás. O cristianismo não é uma religião de regrinhas. Se você está numa igreja que o seu pastor, os seus líderes inventam
e colocam sobre você um monte de regrinhas, saia dessa igreja. Tenha cuidado e saia dessa igreja. Por quê? Porque o cristianismo não é uma religião de regrinhas. Mas como assim, pastor Isaac? A gente não tem que seguir regras e leis? Claro. Veja bem, estou falando aqui de regrinhas inventadas por pessoas. Por que eu estou falando disso? Porque existem igrejas, existem pessoas mal intencionadas que querem controlar a vida dos outros e podem querer controlar a sua, inclusive na profissão que você vai escolher. Pessoas vêm e dizem, eu tenho uma palavra de Deus para você, você vai ser almirante marítimo. Mas como assim? Eu não gosto do mar, eu me sinto enjoo quando eu vou no mar. Não, você vai ser piloto de navio. Nem sei assim que fala, capitão de navio, né? Você vai ser... Existem pessoas assim na igreja hoje, que querem controlar cada detalhe da nossa vida. E o cristianismo não é essa religião de regrinhas. Vocês têm liberdade, nós temos liberdade em Cristo para assumir responsabilidade e nós, com essa responsabilidade, seguirmos a palavra de Deus. Conhecendo a Bíblia, seguirmos a palavra de Deus. Esse é o cristianismo. Então, que profissão você vai ter? É claro, nós devemos ouvir o conselho dos mais velhos, o conselho dos nossos pais acerca desses assuntos e de muitos outros. Nós devemos ouvir, mas a responsabilidade de tomar essas decisões recai sobre nós. Sobre nós. Não é uma pessoa que vai falar o que você tem que fazer e deixar de fazer. Você vai tomar essa decisão auxiliada pelo Espírito Santo e pelos irmãos da sua igreja e pelos seus próprios pais. Mas você que vai tomar essa decisão com responsabilidade, tá bom? Só fazendo essa menção para vocês aí, para vocês não viverem escravizados por outras pessoas. Então, quais são os 2 critérios, hoje não são 3, são 2 critérios que eu vou apresentar para vocês quando vocês forem escolher uma profissão. O primeiro critério é a consciência. Olha só, o primeiro critério que vocês devem levar em conta para escolher uma profissão é a consciência. Como assim, pastor Isaac? Consciência. É a sua própria consciência e a consciência dos irmãos. Como assim? Vamos lá. Nossa consciência deve estar cheia da palavra de Cristo. Nós devemos obedecer ao Senhor, nós devemos andar em santidade. Tudo isso se perfaz aqui dentro da nossa cabeça, na nossa consciência, uma consciência limpa. Vocês já ouviram falar dessa expressão? Quem tem consciência limpa não deve nada, não tem medo. Por quê? Porque tem uma consciência limpa. E o crente, ele faz as coisas segundo a sua consciência. Não a sua, mas essa consciência que ele tem, a consciência que está cativa, consciência que obedece à palavra de Deus. Então, não é a consciência alheia. Em que sentido? Não é outra pessoa que vai me impor isso. É a minha consciência que vai dizer se eu devo ou não ir nessa ou naquela direção. Seguir esse ou aquela profissão. E você, eu gosto de matemática, então provavelmente você não vai ser um escritor de livros. Eu gosto de escrever, eu gosto de português. Provavelmente você não vai ser um engenheiro matemático. Existem essas preferências que nós temos. Você talvez esteja olhando, eu gosto de física, eu gosto de química, eu gosto de biologia, eu gosto de cuidar dos animais, você pode ser um veterinário, eu gosto de cuidar das pessoas, pode ser um enfermeiro, um médico, enfim, pode ser o que você quiser, desde que respeitada a sua própria consciência. E essa consciência não pode ir contra a palavra de Deus, contra o que a Bíblia diz. E nós devemos respeitar também a consciência alheia. Em que sentido, pastor Isaac? Tenham muita atenção aqui nesse respeito à consciência alheia. Não é qualquer coisa. O apóstolo Paulo vai dizer em
em Romanos 14. Abre aí a sua Bíblia em Romanos 14, 21 e 22. Olha só. O apóstolo Paulo falando acerca da consciência alheia. Olha só como nós devemos agir. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que teu irmão venha a tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. A fé que tens, tenha para ti mesmo perante Deus. Olha a consciência própria aqui. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Certo? O que está dizendo aqui? Eu não posso escolher uma profissão ou manter uma profissão se essa profissão faz o meu irmão na fé pecar. Faz o meu irmão na fé, de alguma forma, ser enfraquecido em sua fé, se desviar do caminho. Quer ver um exemplo? Eu participei de um debate e a gente deu vários exemplos lá. Se eu começo, você aí, um jovem com 12 anos, você, um jovem com 12, 13 anos, começa a trabalhar como bartender, trabalhar num bar, sei lá, serve lá as bebidas alcoólicas. Você já pode fazer uma cara assim, é uma profissão? É uma profissão você servir ali as bebidas, você não está bebendo, você não está se embriagando, mas você está ali servindo outras pessoas, os clientes que vêm, me vê uma bebida tal, você serve e é uma profissão, não é uma profissão? É. Mas isso pode causar uma celeuma, um problema muito grande dentro aí da igreja, porque as pessoas vão ver você trabalhando num bar, que não é um ambiente correto para jovens. Eu estou dando aqui o exemplo de jovens aí de 12, 13, 15 anos, não é um ambiente saudável. Isso pode levar os seus irmãos ao escândalo. Poxa, o cara está trabalhando num bar, meu. Mas olha só um problema que também nós podemos incorrer em trabalhos, vamos dizer assim, legítimos. Eu posso ser um secretário de um grande empresário, de uma multinacional. Todo mundo quer trabalhar numa multinacional. Posso ser lá um secretário. Só que esse meu chefe, ele pede todos os dias para eu mentir. Todos os dias. Fala, se fulano de tal ligar, diz que eu não estou. E você tem que obedecer seu chefe, senão ele manda você embora. Mas obedecendo o seu chefe, você está mentindo. Vejam aqui o problema da nossa própria consciência. Esse trabalho onde eu estou, é um secretário de uma multinacional, de um empresário de uma multinacional. Não tem nada de escandaloso nesse trabalho, mas para aquilo lá está ferindo a minha consciência como cristão. Eu estou tendo que mentir, mesmo que ninguém saiba, mesmo que só eu e o meu chefe saibamos isso. Isso está ferindo a minha consciência perante Deus. E eu não posso permanecer nesse trabalho ou em qualquer outro que, às vezes, imponham essas condições em que tenhamos que abrir mão de princípios cristãos, de conduta cristã. Isso não é bom. Isso fere a nossa consciência e pode causar escândalo aos nossos irmãos. Então, vejam aí, olha só, a atitude do apóstolo Paulo diante desses irmãos que têm essa consciência, que têm a consciência ferida, a consciência afetada por causa disso. 1 Coríntios 8, no versículo 13, diz o seguinte: e por isso, se a comida serve de escândalo ao meu irmão, aqui eram comidas dedicadas a outros deuses, ou dedicadas como sacrifício a outros deuses. E o apóstolo Paulo começou falando, não tem problema nenhum, mas comer a comida sacrificada aos ídolos. Mas o problema aqui é a consciência do meu irmão que é fraco na fé. Então, qual que é a postura? Não, esse irmão que eu não vou ligar para ele, ele que se fortaleça. Não é assim, não é assim. Olha o que o apóstolo Paulo diz: e se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. Então eu tenho essa sensibilidade para com a consciência do meu irmão. E aqui é para com a consciência do meu irmão em Cristo na fé. Não necessariamente a consciência dos incrédulos, mesmo porque eles têm uma consciência diferente da dos crentes. Tá bom? E aí em 1 Coríntios 10, ele vai ainda falar sobre esse assunto. 1 Coríntios ele fala bastante aos irmãos de Corinto
sobre esse assunto do escândalo. Olha só o que ele diz lá, 1 Coríntios 10, abra sua Bíblia, ali a partir do versículo 23. Versículo 28, aqui no meu está 28. Porém, se alguém vos disser, isto é coisa sacrificada a ídolo, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Olha só. Opa, se eu fiquei sabendo que aquilo é comida sacrificada a ídolo, questão da consciência e a questão da consciência alheia. E ele vai terminar. Portanto, quer comais, quer bebais, qual é o critério? Façais qualquer outra coisa, seja para a glória de Deus. Nós vamos fazer tudo para a glória de Deus. E o segundo critério que eu quero mostrar para vocês aqui, quando vocês forem escolher uma profissão, o segundo critério é o testemunho. Testemunho. O primeiro critério é a consciência, o segundo critério é o testemunho. Como assim? Eu já mencionei aqui para vocês alguns exemplos de profissões que vão ferir o testemunho. Uma profissão em que eu tenha que ser desonesto, tenha que mentir nos meus negócios, tenha que sonegar imposto. Isso tudo vai ferir o quê? O meu testemunho, além de ferir a minha consciência. Se o crente não tem a consciência abalada, a consciência incomodada por causa disso, é porque ele tem uma consciência cauterizada, uma consciência que não sente mais o peso do erro, do pecado. Então esse crente está em grande perigo. Ele tem que levar um chacoalhão da palavra de Deus, porque ele está com a mente cauterizada. Mas o crente de verdadeiro, o cristão que tem a sua consciência submissa à palavra de Deus, ele às vezes se coloca em situações assim e ele fica triste, ele fica abalado, porque ele está tendo que fazer coisas que não são próprias de cristão. Não, eu não posso ser desonesto, não posso mentir, mesmo que eu seja apenas um empregado, eu estou cumprindo ordens do meu patrão. Não, o meu testemunho, o testemunho do cristão vale muito mais do que o seu salário. Se é para ficar sem emprego, e com um bom testemunho, é melhor ficar sem emprego. É claro que Deus vai sempre dar o alimento. E nós, se abandonar o emprego, vai procurar outro em que não precise fazer essas coisas. Não precise ter o seu testemunho manchado. Olha só o que o Pedro vai falar. Olha só o que Pedro vai falar no capítulo 3, da sua primeira carta. 1 de Pedro 3, a partir do versículo 12, diz assim: porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Então, se você, no exercício da sua profissão, ou na sua escola para hoje, na sua escola você passa cola, você está manchando o seu testemunho, você fala palavrão na escola, você desobedece os seus pais na frente dos outros, você está manchando o seu testemunho. E Deus vira o seu rosto, não quer saber de você, porque Deus dá atenção para os justos, e Ele ouve as súplicas dos justos, mas aqueles que praticam males, o rosto do Senhor está contra. Segue a leitura, versículo 14. Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, olha só, preciso abandonar meu emprego por causa da justiça, por causa do meu testemunho. Bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Nós não devemos ficar alarmados com o mundo que nos ameaça. Vou mandar você embora se você não mentir que eu não estou aqui. Pode mandar. É melhor eu sofrer pela justiça, por causa da justiça. E o versículo 17, porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. Então, quando um amiguinho na escola pede cola e você diz não, você pode sofrer bullying, você pode sofrer perseguição. Mas a Bíblia diz que é melhor sofrer por praticar o que é bom do que praticar o que é mal. E aí ele também vai falar no segundo capítulo dessa primeira carta. 1 de Pedro 2, a partir do versículo 12.
mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. Olha só, está falando do meu testemunho. Está falando do meu testemunho no meio de quem? Dos incrédulos. Eu tenho que manter o meu exemplo, meu testemunho exemplar? Sim, no meio dos incrédulos. Para que naquilo que falam contra vós, outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. O que significa isso? Eles inventam mentiras, calúnias acerca de nós e o nosso testemunho desmente eles. Eles inventam um monte de coisa, mas a nossa conduta, o nosso testemunho, aquilo que nós fazemos, desmente essas mentiras, essas calúnias que os incrédulos falam acerca de nós. É assim que nós devemos proceder, ao nosso testemunho. Então, se eu vou escolher uma profissão, eu devo me preocupar com o testemunho que eu dou para crentes e incrédulos. A primeira questão da consciência é a minha consciência e a consciência do meu irmão crente, do meu irmão cristão. Aqui, no testemunho, nós devemos observar o nosso testemunho diante dos incrédulos também. Vou mencionar aqui para vocês duas pessoas que mantiveram ali o seu testemunho diante de perseguição, foram fiéis a Deus, que é José. Não sei se vocês já ouviram a história de José. José continuou fiel a Deus sempre, mesmo ali tendo os convites da mulher de Potifar para se deitar com ela e adulterar. José não quis saber disso, se manteve fiel e foi para onde? Foi para a prisão. É o custo de ser crente, é o custo de ter um bom testemunho. Esse é o custo. E Daniel? Daniel orava 3 vezes ao dia e aqueles outros líderes lideravam junto com ele, tinham ciúmes dele. E aí eles inventaram uma regra lá para que Daniel não pudesse orar. Daniel continuou orando. O que isso custou? Ele foi para a cova dos leões. Graças a Deus, ele foi liberto. Os leões não abriram a boca e Daniel passou ileso. Mas é o custo de ter um bom testemunho perante os incrédulos aí nesse mundo mau. Tá bom? O versículo para decorar de hoje é esse aqui. Está lá em 1 Coríntios 10. Deixa eu chegar mais perto aqui. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro, ao contrário, em tudo, eu procuro em tudo ser agradável. É isso? Ser agradável. Olha só, eu estou tendo que ler ao contrário aqui. Ser agradável a todos. Não buscando o quê? Não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. 1 Coríntios 10, 31 a 33. Olha só. O objetivo do crente é buscar, é olhar para o outro e buscar os interesses desse outro, que é o nosso irmão. Leiam aí, se vocês puderem, não dá tempo aqui de ler na aula, Filipenses 2, e vejam como foi a atitude de Jesus e como deve ser a nossa atitude em relação aos nossos irmãos, tá bom? Espero que todos vocês escolham profissões legais, que vocês sejam realizados, trabalhem muito bem nas suas profissões. Às vezes pode parecer que está longe, mas já orem a Deus por isso, já peçam a Deus uma consciência cativa à palavra de Deus, submissa à palavra de Deus e um bom testemunho perante todos, para que vocês consigam aí boas profissões e Deus os abençoe. Tá bom? Fiquem com Deus, aguardo vocês na semana que vem. Tchau, tchau.